tem um snake, que é snake no snake. Você coloca o pé na frente do outro, faz a manobra de acordo com o espaçamento do pé. Com o pé direito, né? E com o pé esquerdo. A próxima manobra que a gente tem é a cruzada de frente, que é essa, com o pé direito e com o pé esquerdo. Percebo que o slalom não só é o patins, mas também você precisa de equilibrar esse balanço para você fazer as manobras. Se porventura te perguntar como é que você faz essas manobras, o que a gente fala? A modalidade slalom é a única modalidade onde você desequilibra para equilibrar. Então você desequilibra e equilibra. Você pode perceber que a pessoa joga o peso do corpo para ela fazer a manobra. Muitas vezes, às vezes, as tiradas que a gente faz, os giros, né? A gente faz, você precisa, na verdade, jogar o corpo. Quem que ajudou aqui? Toda vez que a gente faz um golpe de judô, isso só mostra a razoabilidade do que eu estou falando, né? Você olha para o local onde você faz a jogada, entendeu? Porque o giro de cabeça, você transforma todo a sua olhada e o giro, você sustenta todo aquele movimento no movimento de girada de corpo, né? E é o que a gente acontece no slalom. Por exemplo, existe uma manobra chamada float, que é assim, ó, essa passada aqui. Vendo, ó? Quando você faz isso, você precisa de olhar para onde você está indo. Por quê? Para você conseguir o completo giro. Se você porventura deixar a sua cabeça olhando para o lado contrário que você vai, daqui a pouco você para, tá vendo? Se você leva o seu olhar e o seu giro de corpo, você consegue melhorar a sua volta. Olha. Você leva, olha para onde você está girando. Isso também facilita porque você não fica tonto. Uma coisa que a gente tem que falar aqui para vocês é o seguinte. O que é um giz? Aqui. Quando a manobra em cone, você tem que espaçar o cone de tal maneira que você sabe onde vai entrar o seu patins. Então você tem que vir aqui, olha, e dividir esse espaçamento aqui em 3 espaços. Olha. 1, 2, 3, tá? Por quê? É aí onde você vai saber aonde a manobra vai se encaixar. Já viu aquelas pessoas no YouTube que faz tudo sem derrubar? Eles sabem onde o patins vai passar para a próxima manobra, né? A gente tem um exemplo clássico que é a cruzada. Se na cruzada você cruzou aqui no primeiro e abre, você consegue ultrapassar aqui. Você vai abrir, na verdade, no ponto 1, tá? Se eu começo a fechar o meu patins no ponto 2, eu vou derrubar o próximo ponto. Isso no ponto 1, tá? Tem gente que coloca 3, 2, 1, eu coloco 3, 2, 1, 1, 2, 3. Eu prefiro assim, porque assim, sabe, geralmente você começa a colocar de cá para lá, né? Para você fazer a manobra, tá? Por exemplo, você vai chegar aqui para fazer a cruzada, né? Você vai entrar aqui, se eu começar aqui na 2, eu vou acabar derrubando. Entendeu? Por isso que eu tenho que chegar e começar a voltar aqui na 1. Se eu entro aqui na 1, ó, eu já tenho que abrir aqui, ó. Tem uma posição aqui. Isso para qualquer manobra. Existe manobra do Bolt. Deixa eu fazer uma manobra legal para vocês. Tá. A manobra Bolt vindo do lado de lá, né? A gente faz isso aqui, olha. E entra aqui na 1 para fazer isso aqui. Para depois virar para aqui isso aqui. Então eu tenho que sempre vir na 1. Tem manobra que você usa 2, tem back Nelson. Que na verdade é uma manobra de costas, né? Existe o Nelson e o back Nelson. Vamos para o Nelson agora. Deixa eu mostrar um vídeo. O Nelson você vai bater aqui, ó, dá 3, tá vendo? Entendeu? Como é que a gente precisa do espaçamento para fazer a manobra?
Por isso que a galera lá, os coreanos, japoneses, eles conseguem fazer sem derrubar o cone. Eles olham para o cone, se ele não entrou no espaçamento correto, ele esquece a manobra e faz outra. Por isso que eles não derrubam o cone. Isso é uma maneira de você sistematizar uma coisa que vai dar certo no próximo cone. Vocês estão conseguindo me entender? Isso é muito claro, mas assim, às vezes se torna difícil por causa da manobra, certo? O interessante visual é que a gente precisa ter um patins adequado para fazer essa movimentação. O patins adequado para fazer essa movimentação tem que ser de tal maneira que aonde passa a bota não pode passar as botas. Isso é uma regra? Entre aspas, sim, porque se você tiver um pé pequeno, você quebra a regra. E a base não vai, muitas vezes, acompanhar o tamanho do seu pé. O que vai acontecer? Você vai ter que se adaptar àquilo. As crianças geralmente se adaptam a isso. Então elas elevam um pouquinho a perna para frente, entendeu? Para fazer isso. Porque se eu tiver um patins onde a minha base, que é esse aqui, chamado de frame em inglês, se eu tiver uma base muito grande, eu vou bater a minha rodinha. Um exemplo clássico, eu não consigo fazer um movimento que é simples, que é isso aqui, ó. Vendo onde passa a bota? Não passa a bota. Ó. Viu? Se eu tiver um patins grande, uma base grande, eu não consigo fazer isso. Além disso, a gente tem uma situação que é o atrito das rodas no chão. E aí existe uma maneira chamada roquear as rodas. O que é isso? Você vai abaixar 4 milímetros nas extremidades. Por isso que você consegue fazer essas manobras assim, ó, porque você não tem o atrito das 4 rodas no chão, apenas de 2. Então pode perceber que, quando eu faço isso aqui, a minha rodinha de trás e de frente, elas não tocam no chão. Sentiu? Isso facilita, inclusive, na hora de você fazer as manobras de giro. Você coloca o pé no chão e você consegue fazer isso aqui. Quem começa a fazer slalom, geralmente sente dificuldade por não ter o patins virado. Quando você roqueia o patins, você começa a entender a manobra e adentrar nas manobras. Entendeu? Por isso que a gente, geralmente, a regra é 4 milímetros menor nas extremidades. Tá? Pode perceber que quem tem o patins novo fica meio falso e força muito para fazer. Por quê? Não está roqueado. E aí, gente, é isso. Vamos começar a treinar. Se tiver alguma dúvida em relação a uma manobra, essas manobras mais difíceis que as outras, mas todas elas são manobras básicas, intermediárias e avançadas. Eu não sei como é avançado, mas são manobras intermediárias. Então, é isso aí. Quem quiser pegar alguma coisinha aí. Já deu aí? Deu? Põe de 1,20, como eu falei, né? 80, 1,20 e 50. Tá? Quantas 1,20 que a gente vai escolher?